Senhor teu Deus quer habitar em ti. Ele é grande em majestade. Se esse Deus habitar em ti, sua glória te encherá. Então verás que em seu trono está e rege as nações com autoridade. Ele reinará em todo o teu viver, para sempre e sempre. Para sempre. O Senhor nosso Deus quer habitar em nós. Ele é grande em majestade. Se esse Deus habitar em nós, sua glória nos encherá. Então vamos ver que em seu trono está e rege as nações com autoridade. O Senhor para sempre e sempre. Amém. Nós seremos seu povo para sempre e sempre. Serás o nosso Deus para sempre e Bom sábado e bom dia, igreja. Que bênção estarmos na presença do Senhor, num ambiente tão agradável e num clima de invocação da presença do Espírito de Deus. Eu louvo muito a Deus porque aquilo que o pastor Lucas disse da questão dos pré-julgamentos, ele não está todo errado, não.
Porque quando a gente pensa num editor, a gente pensa num burocrata, não é verdade? A gente pensa em alguém acostumado com as letras, mas não acostumado com o púlpito, com a oratória. E eu imagino que vocês arriscaram muito colocando uma semana de oração na mão de um editor. Mas eu entendo que o Espírito de Deus conduziu e Ele sabia que eu deveria estar aqui para abençoar vocês, e vocês me abençoaram muito mais do que vocês imaginam. A cada noite em que eu estive aqui, ela foi fruto, cada mensagem, de uma tremenda luta com Deus individual, para conseguir expor de maneira mais clara, mais sensível a todas as sensibilidades que estão envolvidas aqui com os temas que tratamos, para que realmente a nossa cosmovisão começasse a ser mudada e Deus pudesse atuar através de nós. Então, eu louvo ao Senhor pelo resultado dessa semana, que para mim, assim como para vocês, foi muito melhor do que eu imaginava. Faltava fé para mim. E eu encaro essa semana de oração como um divisor de águas no meu ministério, sinceramente. Essa semana foi uma resposta de Deus dizendo: a igreja quer cada vez mais ouvir a Bíblia ser pregada. A igreja está sedenta da Bíblia. E eu vejo que isso não é uma petição só dos mais idosos, não. Essa é uma petição dos jovens. Então, quando nós pastores entregamos algo que não é a Bíblia, nós estamos prestando um desserviço à igreja e não um serviço a ela. Portanto, eu entendi muito claramente, eu já desconfiava disso, mas essa semana no IASP provou mais do que nunca isso. E eu louvo ao Senhor, porque como chamado pastoral, eu entendo que eu fui chamado para entender e estudar a Bíblia e pregá-la e, sobretudo, vivê-la. E essa é a maior parte mais desafiadora do ministério. Portanto, eu saio daqui como um divisor de águas no meu ministério, sabendo que a igreja tem essa expectativa e que quando nós fazemos isso, grandes mudanças podem ocorrer. Então, louvado seja o Senhor por tudo que aconteceu aqui. Agora, deixa eu aproveitar o clima de agradecimento, porque eu quero agradecer por essa comunidade. Eu realmente estou encantado com o trabalho de vocês. Eu realmente estou encantado com a busca que vocês têm tido pela presença do Senhor. E eu acho que o IASP tem vivido nos últimos anos, não é de agora na liderança do pastor Lucas, é algo que pode servir de exemplo para todo o Brasil. E eu, como editor de revistas, eu sempre estou atrás de igrejas que podem ser referência daquilo que está dando certo. Porque quando a gente trabalha com artigos, a gente fala muito de tendências, teorias e interpretações. Mas o que me interessa como editor e como pastor é saber o que funciona na prática. Aonde está funcionando? Quem a gente pode imitar? Que referências nós temos? Quais são os princípios que deram certo nesse local que podem ser aplicados em outros lugares? Cada realidade tem suas especificidades, mas quais são os princípios envolvidos? Então, eu vou continuar de olho na comunidade jovem do IASP, tá certo? E que Deus possa usar vocês para serem uma bênção aqui para a comunidade, mas também, como vocês sabem, do poder que essa instituição tem para todo o Brasil, sendo um celeiro de líderes, que vocês sejam uma referência naquilo que vocês fazem aqui para outras comunidades jovens ao redor do Brasil. Pensem nessa responsabilidade que o Senhor confiou a vocês, tá certo? Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria... Tá bom. Eu estou incomodado de ficar de costas para eles. Eu estou sugerindo que eles desçam, mas eles não querem descer. Eles gostaram, quem sabe, do meu perfil. Eles vão ficar olhando aqui a minha nuca, mas sem problema. Durante essa semana nós estudamos o Sermão da Montanha. E alguém ali atrás falou assim: pastor, quando o senhor começar a falar sobre a lógica, a gente vai saber que é uma deixa para fazer certa coisa aqui. Mas eu falei, a lógica terminou ontem, pelo menos a lógica do sermão. Mas o ponto é que a lógica do reino permeia toda a Bíblia. A lógica do reino não está presente só no Sermão da Montanha. Como nós vemos, ela faz parte da pregação de Jesus. Ela é a essência do seu evangelho, da sua mensagem. Portanto, quando nós vamos para o texto base de hoje, que é Mateus capítulo 24, nós vamos começar no 24, a partir do verso 42. Mas nós vamos por todo Mateus 25. Você fala assim, nossa, hoje o pastor vai até meio-dia. Não se preocupe com isso. Nós vamos passar por alto essas parábolas. São 5 parábolas que Jesus disse aqui. E as parábolas podem nos ajudar muito a encerrar e aplicar a mensagem que ouvimos nessa semana. Se você pegar o seu programa, aliás, eu botei fé nessa semana de oração a começar por essa coletânea, viu?
Quando vocês fizeram esse logo com um coraçãozinho e uma coroa, eu falei, eles sacaram a ideia de onde eu quero chegar. Algo simples, mas profundo. Se você olhar no seu programa, você vai ver que um sermão ficou para trás. O reino chegou e está entre vós. Propositalmente, eu deixei esse sermão para o fim. Porque depois de entendermos a lógica do reino, a melhor boa nova que nós poderíamos ter é que esse reino já está disponível para nós. Ele já pode ser vivido agora. Amém por isso? E quando o coral cantou de que ele reinará para sempre, e eu ali me arrepiei com a mensagem, porque imaginei o reino de Deus sendo implementado, é bem concernente com aquilo que nós vamos falar agora. 3 textos que nós vamos ler antes de ir para essas parábolas sobre a questão do reino. Primeiro deles, João capítulo 12, marca a Bíblia em Mateus 24, a gente já volta para ela. João capítulo 12, verso 31. João 12, verso 31. Jesus disse assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha que bênção isso. Quando Jesus veio, ele disse que já estava chegando o tempo de o príncipe deste mundo, da lógica deste mundo, da lógica que entrou neste mundo por causa da queda e do pecado, já estava na hora dele ser expulso. Expulso da vida, do coração daqueles que aceitavam o reino, e expulso da terra para todo sempre. Essa é a promessa do Senhor. Agora, como que isso aconteceria? A vinda de Jesus estabeleceria o seu reino no coração de seus filhos. E olha só o que ele disse em Lucas, capítulo 17, verso 21. Lucas 17, verso 21. Vamos ler o 20 ainda. Jesus foi interrogado sobre quando viria o reino, porque na cabeça dos seus conterrâneos, o reino era tirar o poder de Roma. Lembre-se disso. Então eles perguntaram, quando que Roma vai passar? E nós de novo vamos governar Israel. Então Jesus disse, verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo está lá. Não, perdão, nem dirão ele aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava dizendo que o reino não seria implementado naquele momento por uma instituição, por um líder, por um levante, por um movimento. Jesus disse que o reino já havia começado e na verdade eles nem estavam percebendo, mas o reino estava onde? Dentro de vós, dentro de vós. Que coisa poderosa. Por isso que Jesus em várias parábolas, ele disse que o reino de Deus é como uma pequena semente, imperceptível, praticamente invisível, plantada, frutifica, dá frutos a 100, a 1000, a milhões. Essa é a lógica do reino, pequena, imperceptível, invisível, com grandes resultados. Mas agora pegando o gancho na mensagem do coral, Jesus disse que Satanás já estava sendo expulso com a sua vinda. O reino estaria dentro de nós, de seus discípulos e da sua igreja hoje. Mas ele disse que em breve ele implantaria o seu reino para todo sempre. E agora Daniel capítulo 7, verso 27. E agora você vai entender, porque não é sem razão, que a igreja adventista surge redescobrindo o significado e a mensagem das profecias de Daniel e Apocalipse. Porque Daniel é um livro que fala da retomada do reino. Um povo que estava sem reino, sem bandeira, sem hino nacional, sem terra, sem casa, longe de Jerusalém, em Babilônia, peregrinos numa terra estrangeira. Para esse povo, Deus deu uma mensagem, a mensagem de Daniel. E ele disse, o reino será devolvido a vocês. Daniel 7:27 assim diz, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem, queridos? Ao povo dos santos do Altíssimo. Amém por isso? O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A lógica do reino é a lógica do serviço. Por isso que quando Daniel diz que o reino de Deus será estabelecido para sempre, a reação dos súditos desse reino é que eles o servirão e o obedecerão para sempre. Para que assim o façam,
é preciso que eles aprendam a obedecer e a servir o Rei dos Reis, ainda agora. Bom, quando nós olhamos para esses textos, pode ficar uma certa confusão, porque quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela fala de um reino que já existia. Por exemplo, Lucas 13:28 fala que Abraão, Isaac e Jacó já estavam no reino de Deus. Fala de um reino que já estava sendo implementado na época de Jesus, e fala de um reino que ainda vai ser implementado. Como que a gente entende isso? Um reino que já chegou, mas um reino que não chegou ainda. Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, os teólogos dizem que há uma tensão na Bíblia sobre o já e o não ainda. O que seria esse já e esse não ainda? A gente chama de que esse reino que já foi implementado, ou que já está em atividade no coração da igreja, dos servos de Deus, é chamado de o reino da graça. Ou seja, é esse reino o qual Jesus quebrou com as cadeias que Satanás nos aprisionava, e agora ele dá a oportunidade para desfrutarmos uma amostra grátis, uma prévia do reino pleno dele, já em nossa vida. Eu pergunto para você, no reino que Deus vai estabelecer para sempre, haverá morte? Haverá doença? Haverá infidelidade? Haverá egoísmo? Pois bem, quando Jesus vem, ele começa a quebrar a lógica do reino do pecado, e ele agora começa a trazer vida para quem está morto, visão para quem está cego, liberdade para quem é escravo, perdão para quem é pecador. De certa maneira, Jesus faz com que o reino da graça seja uma antecipação do reino da glória. Agora, essas bênçãos existenciais e imediatas que Jesus concedeu aos seus contemporâneos, não estava restrito à sua época. Jesus continua concedendo essas bênçãos. E hoje, por meio do ministério de seus discípulos, de sua igreja, ele traz vida aonde há morte. Ele traz liberdade aonde há escravidão. Ele traz cura aonde há doença. Ele traz perdão aonde há desespero. Então, em certa maneira, o reino da graça já está, plenamente já está entre nós e atuando em nosso coração. No entanto, o reino que ainda não se concretizou é o que os teólogos chamam de o reino da glória. É aquele reino em que teremos nossa imagem e semelhança com Deus completamente restauradas. Como Paulo diz, lembra que nós estudamos ao longo da semana que a lógica do reino é uma nova visão sobre mim e sobre a realidade que me cerca. Ou seja, uma nova cosmovisão, um novo sistema de valores que muda as minhas prioridades, o uso do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus talentos, que me emprega a vida ao serviço. Se o Evangelho de Jesus quer trazer uma nova visão para nós, Paulo então vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: hoje eu vejo ao Senhor como por um espelho, mas em breve eu o verei e o conhecerei, assim como eu sou conhecido, face a face. O reino da graça já estava presente na época de Paulo, mas Paulo ansiava pelo reino da glória. Quando completamente restaurado, ele poderia ver o Senhor face a face. E aí a lógica do reino permearia tudo que está ao nosso redor. Enquanto isso não acontece, a igreja precisa exercitar a lógica do reino na sua vida. E eu queria fazer algumas implicações bem práticas, e essa é a introdução do sermão e nós já vamos para as parábolas. Algumas implicações bem práticas que eu faço para a minha vida. Fica a teu critério se você enxerga assim ou não enxerga assim, tudo bem? São sugestões práticas que eu estou dando da lógica do reino para a realidade da igreja hoje. Como que eu acho que a lógica do reino pode mudar a nossa vida individualmente? Alguns tópicos, algumas coisas. Primeiro, nós temos que encarar uma mudança radical do nosso uso do tempo para Deus. O pastor disse que essa geração é uma geração que não tem tempo. E realmente não tem, porque a gente já viu que a lógica do nosso mundo é trazer insanidade, uma busca terrível pelos bens e pelas coisas desse mundo. Mas nós temos que encontrar tempo para estar com Deus, porque como vimos, o lugar onde estamos nem sempre nos transforma, mas o tempo que passamos com Deus, isso nos transforma. Outra coisa que nós aprendemos é aplicação individual. Deus quer mudar a nossa visão de mundo. E isso significa o que Jeremias já dizia e o que Jesus disse no Novo Testamento. Deus quer escrever a sua lei em nosso coração. Lá em Gálatas, Paulo disse que Deus só deu a lei nas pedras para o povo de Israel porque o coração deles era duro.
Como o coração era duro, Deus não conseguia escrever a lei no coração, então ele escreveu na pedra, que era mais mole que o coração deles. Mas Deus disse: se o coração de vocês for feito novo, for feito de carne, a lei sai da pedra, e a lei vai para onde? Para o coração. E isso significa cristãos autônomos, cristãos que têm a lei dentro de si, que não precisam alguém de fora dizer o que tem que fazer, vigiar, fiscalizar, porque ele interiorizou a lógica do reino, ele tem a lei dentro do seu coração. Ele depende menos de seus líderes, depende menos de seus pastores, não quer dizer que eles são inúteis, pelo contrário, são muito úteis o trabalho deles, mas eles têm a lógica dentro do coração. Terceira coisa muito importante para aplicação pessoal, nós precisamos ter uma leitura da Bíblia que não seja casual, mas que seja uma leitura da Bíblia aplicativa. E o que significa isso? Nós não podemos simplesmente ter informações sobre a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia com a intenção de aplicá-la à nossa vida. Eu sei que você é tentado, toda vez que você ouve um sermão, a pensar assim: esse sermão seria muito bom para minha vizinha, para o meu sogro, para minha esposa. As esposas gostam de deixar os maridos roxos, né? Às vezes elas dão umas cotoveladas na gente, eu sei. A minha às vezes pega o bico do salto e dá uma na canela assim, ó. Tá vendo? Isso é para você. Nós gostamos de aplicar os ensinos bíblicos para os outros, mas a leitura que precisamos fazer da lógica do reino é pegar a Bíblia em primeiro lugar para nós. Outro ponto, nós precisamos encarar a oração não como uma lista de coisas que temos que pedir e agradecer, mas como um momento para estarmos e sentirmos a presença de Deus. Nós temos que ir a Deus não com uma lista, como se Ele fosse uma máquina de refrigerante, como eu disse na semana, mas pela graça sermos transformados a estarmos na presença dEle. Outra coisa que precisamos, queridos, urgentemente, identificar os nossos dons, porque isso é bíblico. Leandro leu aqui, Deus deu a nós, e quando Ele dá um dom, Ele dá um ministério, e nós precisamos descobrir como que Deus quer que a gente atue no ministério. Mais um ponto. Nós temos que encarar de que nós somos ministros, e não é só o pastor que é pago, ou os obreiros que são pagos que são ministros. Jesus disse que há um sacerdócio de todos os crentes, e todos nós temos que exercer um ministério. Último tópico, individual. Nós temos que entender que religião não pode ser fechada e limitada ao espaço, à igreja, e não pode ser limitada ao tempo, ao culto. Eu não sou cristão só no espaço, igreja, e eu não sou cristão só no tempo, culto. Eu não sou cristão só na igreja durante 2 horas ao longo de uma semana, que é o culto sabático. Eu sou cristão, sobretudo, ao longo da vida. E adoração não é abrir a boca e louvar a Deus ou entregar as ofertas somente aqui no sábado. Adoração é obedecê-lo ao longo de toda a semana. Então, o que é o culto aqui na igreja? O culto na igreja é celebração daquilo que eu já adorei e fiz a Deus ao longo da semana. Implicações coletivas. Estou dando aqui algumas ideias, alguns insights do que pode ser aplicado daqui para frente. Nós temos que partir de uma igreja que está mais focada em programas, para uma igreja que está mais focada em serviço. Menos assistir, mais fazer. Menos cultuar, mais servir. Ellen White diz que os pastores deveriam gastar menos tempo pregando e mais tempo ensinando a igreja como servir. Outro ponto muito importante, a liderança precisa ser conquistada e não imposta. E esse é o modelo de Jesus para a igreja que vive a lógica do reino. Os líderes precisam delegar para que não se sobrecarreguem e façam um serviço que é competência da igreja. A igreja tem que ter uma visão local. E o que significa isso? A missão que Deus nos deu é uma missão global. Ela tem implicações para a nossa comunidade e ela tem implicações para todo mundo. E essa é uma igreja que pode fazer uma missão desse tipo. Aliás, vocês tiveram a oportunidade de 1 a 2 anos irem para onde? Vocês foram? Moçambique? Angola? Moçambique. Isso mostra o amadurecimento de uma visão local. O que significa isso? Somos relevantes em nossa comunidade, no bairro, no entorno aqui da igreja, mas também entendemos que a missão do Senhor transpõe as fronteiras do nosso país, e ela é uma missão o quê? Global, e eu contribuo com essa missão, por meio das ofertas da Escola Sabatina, da Carta Missionária, mas eu também contribuo indo, enviando missionários, financiando e participando dessa missão. Poucas igrejas no Brasil têm condições para fazer isso, vocês são uma igreja que tem condições para fazer isso.
E oxalá vocês enxerguem essa visão. Outra coisa muito importante, a missão é a prioridade do orçamento da igreja, mais do que a manutenção das estruturas. A missão é a prioridade do orçamento e do planejamento da igreja. Outro ponto muito importante, e vocês são uma igreja que reúnem várias gerações, como eu disse, aqui tem gerações, 4 gerações de adventistas. Tem do patriarca ou da matriarca que está perto dos 90 anos, e tem até do adolescente que está com seus 10, 12, 13 anos. A liturgia e as mudanças litúrgicas, elas devem vir depois que foram mudadas a visão ou o coração do povo. Muitas vezes, quando fazemos mudança litúrgica, sem mudar a visão de adoração das pessoas, isso gera mais estresse e mais problemas do que soluções. Portanto, talvez mais importante do que pensarmos em hinos contemporâneos ou hinos tradicionais, mas pensarmos em formalidade ou informalidade, nós precisamos trabalhar na essência, na lógica do reino. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Que espírito a gente tem vindo à igreja para adorar ao Senhor? Outra coisa muito importante, mais que gastarmos tempo dentro da igreja, com ministérios aqui, para dentro da igreja, nós temos que pensar que cada ministério tem que servir à comunidade. Ministério da família pode atuar aqui dentro, mas como que ele está abençoando as famílias da comunidade? Ministério jovem atua aqui dentro, mas como que ele abençoa os jovens da comunidade? A visão da igreja sempre é a visão de sal no meio da comida sem gosto, ou de luz no meio das trevas. 2 últimos tópicos de implicação coletiva. Nós precisamos buscar urgentemente, e eu vejo essa visão aqui na liderança jovem, vida em comunidade. Realmente nos tornarmos uma comunidade. Vocês sabem que a igreja adventista, ela se inspirou muito na igreja metodista. E havia uma prática muito interessante dos metodistas, que também havia no começo da igreja adventista. Os metodistas, eles desenvolveram essa questão dos pequenos grupos. Eu sei que a palavra pequenos grupos, ela vem carregada de vários significados, dependendo para cada grupo de pessoa, da experiência que teve. Mas o pequeno grupo metodista tinha uma característica. Eles eram pequenos grupos de confissão, em que as pessoas se sentiam tão próximas, elas se sentiam tão dependentes uma das outras, que elas se sentiam na liberdade de confessarem seus pecados entre si e de orarem e intercederem uns pelos outros. É mais ou menos como que um alcoólicos anônimos pecadores. Eu sou pecador desde que nasci. Estou aqui porque tive essa dificuldade e essa luta essa semana. Caí ou venci. Orem por mim. Vida em comunidade é uma vida em que um sustenta o outro na jornada até o céu. Último tópico. Nós temos que encarar a vida da igreja como uma vida de discipulado, ou seja, nós não fomos chamados para ficar estagnados aonde nós estamos, mas fomos chamados para crescer em maturidade até que o Senhor venha. O problema é que a visão de muitos de nós sobre o cristianismo é: conhecemos a verdade, mudamos alguns comportamentos, entendemos alguns pacotes de crenças, vamos ao tanque batismal, nos batizamos e ficamos estagnados para o resto da vida. A visão bíblica é: passei por esse processo do batismo, por essa experiência do batismo, mas eu cresço continuamente em discipulado, a semelhança à imagem de Jesus. E ao crescer na direção de imitar as pegadas e os passos do mestre, eu sempre convido uma outra pessoa para participar desse processo. E eu vou ensiná-la a seguir as pegadas que eu tenho seguido do mestre. Portanto, queridos, a igreja tem investido muito nas estratégias de massa, e assim tem que fazer. A Novo Tempo tem atraído milhares e milhões de pessoas. Os livros missionários que temos distribuído têm feito o seu papel. Eu tenho visto isso na minha igreja, isso é algo real. Mas, queridos, essas ferramentas que a igreja tem usado são ferramentas de atração, mas quem faz o discipulado são pessoas fazendo o discipulado com pessoas. O discipulado é tete a tete, é um a um, é corpo a corpo, é pessoa com pessoa. Por isso que um pastor nunca vai conseguir discipular uma comunidade de 1.000 ou 2.000 membros. É preciso que todos estejam envolvidos no discipulado, para que isso aconteça individualmente. Ficou claro que é a lógica do reino, para mim? Eu não sou o Martin Luther King, mas eu tenho um sonho. E o meu sonho é que nós tenhamos cada vez mais igrejas que vivam
essa lógica do reino. E queridos, isso não é impossível. Eu tenho visto igrejas que têm procurado e têm vivido essa lógica. E eu fico feliz, como eu já disse, de ver no IASP o embrião e sinais de que essa lógica do reino está sendo implementada aqui. E eu louvo a Deus por isso. Agora vamos à mensagem bíblica. Podíamos ir embora, né? Mas o homem falou muito, vamos deixar Deus falar. Mateus capítulo 24, verso 42, vamos ser breves aqui. Para isso você precisa de atenção total. E quem veio no primeiro culto é privilegiado, a mente está descansada, vai poder absorver, quem sabe, muito melhor do que no segundo culto. Mateus capítulo 24, verso 42. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O capítulo 24 de Mateus, ele é muito familiar a nós, porque a gente chama de o grande capítulo escatológico, ou seja, o capítulo que fala sobre o futuro, sobre os sinais da volta de Jesus. Utilizamos muito o capítulo 24 de Mateus nos estudos bíblicos para mostrar os sinais da volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, a iniquidade aumentando, crise religiosa e assim vai, vários sinais. No entanto, quando a gente leu o Mateus 24, o capítulo 24, não podemos deixar de ler Mateus 25. Eles estão extremamente conectados. E por quê? Mateus 24, Jesus falou sobre os sinais da brevidade da sua vinda. Mateus 25, Jesus fala como se preparar para a vinda dele. Em outras palavras, em Mateus 24 ele diz, o reino virá. E os sinais apontam a proximidade desse reino. E nós sabemos que os sinais apontam para a nossa época, para o nosso tempo. Muito mais do que para a época que ele pregou esse sermão. Mas então ele diz, como viver até que o reino venha? Até que Jesus apareça nas nuvens do céu. E agora ele vai responder isso contando 5 historinhas. 5 historinhas rápidas. Jesus adorava contar histórias, porque elas fixam em nossa mente. Primeira história, Jesus conta a história do ladrão. E ele diz o seguinte, em toda história vai ter uma lição moral. Se um pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, ele se prepararia e não seria pego de surpresa. Primeira lição sobre a vinda de Jesus. Jesus voltará na hora em que nós menos esperamos. Vou repetir. Jesus voltará na hora em que menos esperamos. A Bíblia diz que a volta de Jesus pegaria o mundo e pegaria a igreja de surpresa. O que significa isso? Significa que os acontecimentos, macro acontecimentos, que precisam realmente ser realizados, acontecer, para que eles venham, podem acontecer rapidamente. Rapidamente. Depois dessas mobilizações nas ruas do Brasil, por causa das questões políticas, uma coisa me impressionou. Várias me impressionaram, mas uma especialmente. Quando há um clamor ou uma insatisfação generalizada, e isso está abafado, e você tem um mecanismo de comunicação horizontal, que são as redes sociais, para que grande quantidade de pessoas sejam mobilizadas, coisas assustadoras ou surpreendentes podem acontecer rapidamente. Eu acho que a evidência que nós vimos das ruas no mês de junho mostram que o nosso mundo é muito instável para não acreditarmos de que Deus pode mudar a realidade das coisas rapidamente, a favor de onde Ele quer que o mundo chegue. Primeira lição da parábola do ladrão. O Senhor virá de surpresa. Surpresa. Seja individualmente, com a morte, que sempre é uma surpresa para nós. Seja coletivamente, que o Senhor virá mais rápido do que imaginamos. Portanto, a lição que Jesus traz aqui na primeira parábola é: vigiai, verso 42. Em todas elas Jesus vai dizer: vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Segunda história, Mateus 24, 45. A parábola do bom e do mau servo. Olha o que Jesus disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado é aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim como? Cuidando dos seus conservos e do sustento da sua obra. Aí o verso 47 ele diz assim: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora, olha como ele diz que como não deveríamos viver, no verso 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o quê? Meu senhor o quê? Demora-se. Nas parábolas do reino, que são essas parábolas, Jesus enfatiza muito o fator tempo. Lembra que ao longo da semana nós conversamos bastante sobre a questão do tempo, da importância do tempo para o preparo da volta de Jesus, da importância do tempo como uma moeda de mudança de cosmovisão, como um valor que nós temos que dedicar a Deus, que é tempo. Olha o que Jesus disse: o problema daqueles que se entregam aos prazeres desse mundo é porque na cabeça deles, quando que o Senhor virá? Vai demorar. O senso de urgência é uma coisa que precisa ser reavivada no coração da igreja. Porque enquanto tivermos senso de urgência em nosso coração, nós estaremos alertas, vigiando, antenados, preocupados com o nosso preparo para a volta de Jesus. Eu gosto muito de uma ilustração de um colega que é pastor, que ele diz o seguinte: até a volta de Jesus, nós estamos em guerra. E você deve ter assistido vários filmes de guerra já. E quando um soldado está em guerra, ele dorme com um olho aberto e outro fechado. Quando o soldado está em guerra, se ele escuta um galho, alguém pisando num galho ou numa folha seca, ele já aponta a arma. Um soldado não vacila um minuto, porque vacilo numa guerra significa morte. Jesus disse: se você quer se preparar para o reino, você tem que enxergar o momento que você está vivendo. Não pense que eu vou demorar, por mais que da perspectiva humana assim o pareça, porque aqueles que pensam que eu vou demorar, comem e bebem com os ébrios, vivem uma vida dissoluta, se encantam e são enredados por esse mundo, e o mundo vindouro vem e ele fica. Jesus disse no verso 49, aqueles que acham que o Senhor demora-se, passam a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com os ébrios, os insensatos, os bêbados. E ele diz: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Segunda história: servo bom e servo mau. Servo bom é aquele que cuida das coisas do reino até que ele venha. Servo mau acha que o seu patrão vai demorar para voltar, então ele come e bebe com os ébrios, pega aqueles bens, aqueles recursos que o seu patrão deixou nas suas mãos e gasta tudo isso no seu prazer, um prazer passageiro, achando que o seu patrão, o proprietário daquilo vai demorar para voltar. Mas, como Jesus disse na parábola anterior, o Senhor sempre volta na hora em que não esperamos. Por isso a vigilância. Terceira parábola, e essa é conhecida. Veja que Jesus vai acrescentando um aspecto. Na primeira, vigiar, porque ele vem de surpresa. Na segunda, não perder tempo ou não desperdiçar os recursos e a vida que o Senhor lhe dá, gastando com o que é dessa terra. Terceira história e terceira lição agora. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As imprudentes, as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o quê? Azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Verso 5. Olha a questão tempo de novo aqui. E fazendo o que o noivo? Tardando. Se você quiser grifar isso na sua Bíblia, é muito importante. Jesus disse há 2000 anos que a percepção da igreja sobre a sua volta seria uma percepção de tardança. Jesus disse que na opinião, na visão dos seus seguidores, realmente ele estaria demorando. E ele já adiantou isso.
Se você acha hoje que Jesus está demorando para voltar, você não descobriu a roda. Deixa eu contar para você. Jesus já tinha dito isso, que na perspectiva humana ele ia demorar. Está em todas as parábolas aqui. E ele disse assim, demorando, tardando o noivo, o que ia acontecer com a noiva? Que sou eu e que sou você. E que é você. Ela ia fazer o quê? Dormir. Talvez se um outro estava meio cochilando, agora acordou. Se ajeitou, deu uma respirada funda. Eu não quero ser essa noiva que dormiu. Mas deixa eu te contar um segredo da parábola. Diz o verso 5, que quem dormiu? As tolas. Mas quem mais dormiu? Todas, até as prudentes dormiram. Então, o estágio de sonolência, de dormência espiritual, seria generalizado. Generalizado. Agora, pastor, aonde está a diferença, então? Entre nécias e prudentes. E aqui que vem a lição da parábola. No verso 6, agora vem a diferenciação entre elas. Porque até ali, as 10 eram virgens, as 10 foram convidadas para as bodas, as 10 tinham lâmpadas, as 10 esperaram, as 10 se cansaram, as 10 dormiram, as 10 foram acordadas pelo noivo à meia-noite. Agora vem a diferença. Verso 6. Mas à meia-noite, e como estudamos essa semana, o período mais escuro da história, em que é mais difícil ser cristão, em que mais precisa de luz nas trevas e mais sal na comida sem graça desse mundo, ouviu-se um grito e diz, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. A lição que Jesus acrescenta na parábola das virgens é o verbo que nós acabamos de ler. Diz que elas prepararam as suas lâmpadas. A terceira lição, que é a lição da terceira parábola, é a lição do preparo. O convite para participar das bodas é feito a toda a igreja. Diante do Senhor, todos nós somos virgens que somos convidados como noiva para as bodas, para o grande casamento. Diante dos olhos humanos, todas as virgens hoje são iguais. Não dá para saber quem é joio e quem é trigo, quem é nécia ou quem é prudente. Mas a Bíblia diz que a crise, e lembra que nós estudamos ontem? Quem construiu sobre a rocha, sobre a areia, que viria a tempestade, sopraria o vento, e a casa construída sobre a rocha continuaria, perseveraria, mas a sobre a areia teria grande ruína. Na crise, no momento de crise, a gente revela quem a gente é. Se caráter é aquilo que nós somos no escuro, a crise traz esse caráter à tona e mostra quem nós somos. E a diferença entre o grupo das tolas e das prudentes é que antes da crise, não é na crise que se prepara, antes da crise, elas prepararam as suas lâmpadas. E o que elas colocaram na lâmpada? Azeite. E é uma coisa tão óbvia, porque um pavio, naquela época, sem azeite, não servia de nada. Lâmpada aqui é símbolo da palavra. Todos que estamos aqui estamos tendo contato com a palavra. A verdade tem sido exposta de graça. Foi exposta ao longo de toda essa semana. Mas qual a diferença de todos aqueles que ouviram a palavra? É que uns aqui vão preparar o azeite para essa lâmpada e outros não prepararão. E o azeite aqui é símbolo do Espírito. E o que significa isso? Aquilo que nós começamos na introdução do sermão. Mais do que conhecer, o Espírito ajuda a me convencer do pecado, da justiça e do juízo e a aplicar a palavra na minha vida. Ontem uma irmã me procurou e falou assim, pastor, tenho um pedido para fazer para você. Gostei muito da semana de oração, fui abençoada, mas faz o seguinte, escreva um livro sobre essa semana de oração, para a gente poder compartilhar e ter isso registrado. E eu falei para a irmã, já está escrito o livro, está escrito, desde 2001, está aqui, essa meditação, boa parte das ilustrações estão aqui, é só vocês voltarem lá. Agora é óbvio que a leitura que eu fiz dessa meditação, e anos depois, porque eu li como todos vocês, talvez eu tenha lido em 2001, e eu não captei nada do que eu preguei aqui para vocês, ou muito pouco do que eu preguei para vocês. Mas o meu amadurecimento, a caminhada com Cristo, me fez voltar a esse material.
e a enxergar coisas completamente novas, porque eu creio que agora dessa vez eu peguei a lâmpada com o azeite, e o Espírito trouxe à tona, e Ele fez agora essa mensagem ser aplicada à minha vida. Jesus disse que aqueles que se preparam para o seu reino devem fazer reserva de azeite. Você conhece a história. As nécias quiseram comprar azeite naquela hora ou quiseram repartir o que as prudentes tinham, e as prudentes disseram, não tem como repartir, porque a experiência de discipulado, a experiência de seguir a Cristo é uma experiência individual e ela não dá para ser compartilhada. Maridos não poderão compartilhar isso na crise com as esposas. Pais não poderão compartilhar isso com os filhos na crise. E vice-versa, porque essa é uma experiência o quê? Individual. Quarta parábola e quarta lição. Texto do Leandro, que ele leu aqui na reflexão sobre os dízimos e as ofertas. Parábola dos talentos. E aqui tem uma lição interessantíssima. Essa e a última, e eu quero fechar com isso. Jesus disse no verso 14, como nós lemos, que o reino seria semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ou 500 moedas, na versão que ele usou. A outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. Diz que ele deu a cada um segundo a sua o quê? Capacidade. Deus respeita a nossa capacidade. E há na igreja pessoas mais capazes e pessoas menos capazes. Agora, o fato de sermos mais capazes ou menos capazes não muda o nosso status ou o amor que Deus tem para nós. Deus não privilegia os mais capazes e nem ama mais os capazes e ama menos os menos capazes. Ou considera como superiores os mais capazes e inferiores os menos capazes. A capacidade na visão de Deus é a disposição que a pessoa tem de multiplicar aquilo que Deus lhe confia. Se você olha para uma pessoa na igreja, que ela faz muito bem várias coisas, é sinal de que ela tem grande disposição de fazer tudo o que vem à sua mão. No entanto, a lógica da parábola é aquele que enterra o seu talento, aquele que atrofia a influência, as bênçãos que Deus deu em suas mãos. Acontece que ele acaba perdendo esse talento. Vamos entender o sentido dessa parábola. O homem se afastou, entrega os recursos, pede que eles multiplicam. O primeiro que ganhou 5, o que ele fez? Imediatamente saiu, não sabendo quando o Senhor voltaria, e já fez o que era a sua responsabilidade. Multiplicou e trouxe mais 5. O que ganhou 2, multiplicou e trouxe mais 2. O que ganhou 1, o que ele fez? Enterrou. Passado um tempo, olha que interessante isso. E se você olhar no verso 19, Mateus 25, verso 19. Depois de quanto tempo? Depois de muito, Jesus ia demorar? Na nossa perspectiva? Sim, a parábola mostra isso. Na perspectiva humana, Jesus ia demorar. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Agora olha que interessante, o verso 21. Veja a conversa de Jesus com cada servo. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Qual que é a recompensa que ele tem? Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, quando eu entendi o que significa essa resposta de Jesus, isso me encantou o coração e me deu vontade de servi-lo mais ainda. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora, a essência da mensagem de hoje. Quando Jesus chamar o bom servo, ou na parábola que ele chama o bom servo, ele diz assim, o que você fez com os 5 que eu te dei? E talento aqui, Jesus usa uma linguagem monetária da moeda da época, mas talentos são todos os recursos que nós temos. O recurso da influência, o recurso dos nossos dons, o recurso do nosso dinheiro, do nosso tempo, todos os nossos recursos. Então o servo diz assim, Senhor, eu tinha 5, peguei mais 5, aqui estão 10. O que Jesus diz? Muito bem, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Qual que é a recompensa para quem serve Jesus aqui nesta terra? Sabe qual é a recompensa? É servi-lo mais e mais por toda a eternidade. Jesus disse, você foi fiel no pouco,
Esse pouco significa os recursos que nós temos hoje, que são muito poucos, perto da capacidade, dinheiro, influência e tempo que teremos na eternidade. Mas ele diz, se você usou bem o pouco que eu te dei aqui, qual que será a sua recompensa? Servir mais lá. Vocês entenderam? Por que Jesus só pode dar o reino para aqueles que incorporaram a lógica do reino? Porque humanamente falando, nós vamos querer o reino para ter a casa de ouro. Nós vamos querer o reino para ter coroa. Nós vamos querer ter o reino na visão humana para sermos servidos. Mas Jesus diz assim, quem aprendeu a servir na terra está pronto para herdar o reino, porque o meu reino é um reino de eterno serviço. Quem serviu aqui, servirá onde? Para sempre, na eternidade. Agora tem um ponto. Jesus disse que para nos prepararmos para a sua vinda, deveríamos servi-lo. E é essa a lição que ele acrescenta em Mateus 25, aqui na parábola dos talentos. Quem serve bem aqui, servirá bem lá. E o que acontece com aquele que é mau, com o servo que enterrou? Olha o que ele disse, qual foi a recompensa dele? O verso 29. Olha que interessante. Porque a todo que tem, fará o quê? Se lhe dará. O que tem vai receber mais ainda. E terá o que? Em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, verso 30, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem usou aqui, vai receber muito mais para usar lá. Quem não usou aqui, até o que tem lhe será tirado. E irá para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, o lago de fogo e enxofre. Eu gosto muito de estudar, como eu já falei para vocês. Se eu pudesse, eu teria feito umas 5 faculdades, que tem pelo menos umas 5 áreas que me interessam, além da teologia. Sociologia, antropologia, filosofia, todas as ciências humanas e sociais. Só que eu fico pensando assim, isso é enfado para a alma. Deus quer que eu faça uma coisa só, e faça bem isso. Mas eu fico pensando, quando eu chegar na eternidade, Deus me aguarde. Porque lá eu vou ter tempo suficiente e capacidade muito maior do que a que eu tenho, para poder entender isso. E usar para quê? Para status? Não. Diz a Bíblia que nós vamos usar tudo que tivermos no céu para também o serviço. Se você olhar para a lógica do reino estabelecido do céu, algum lugar do universo que a gente não sabe, onde Deus habita, no céu existe hierarquia. Até entre a Trindade existe hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa hierarquia não mostra que o Pai veio primeiro, o Filho veio depois e o Espírito por último. Também não diz que o Pai é mais forte que o Filho e o Filho mais forte que o Espírito, não é isso. Essa sequência em que eles estão distribuídos é a hierarquia que eles trabalham para que o plano da salvação aconteça. E entre a Trindade, um está servindo o outro. Entre os anjos existe hierarquia. A Bíblia diz que Lúcifer era aquele que estava guarda-costas de Deus. Era aquele querubim da guarda ungida. Era aquele que cobria a glória de Deus. Ele estava num posto acima dos outros. A Bíblia fala de serafins, fala de querubins. Existem ordens, existem status no céu. Mas esses status não servem para mostrar superioridade. Esses status servem para ajudar os anjos e Deus a servirem. Porque a lógica do universo, a lógica do reino é a lógica do serviço. Para terminar, quinta e última história. Jesus no verso 31 ele fala do grande julgamento. E ele conta, e ele diz que quando vier o Filho do Homem, no verso 31, na sua majestade, aquilo que o coral cantou, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Toda vez que na Bíblia aparece Deus assentado em seu trono, é uma cena de juízo, ok? Isso em Daniel também acontece, capítulo 7, é uma cena de juízo. Agora olha só o que diz o verso 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. E olha que promessa linda, queridos. Aqueles que entenderam a lógica do reino. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do quê? Do reino. O reino que um dia vocês aprenderam. Um reino que decidiram seguir. Esse reino está preparado desde quando para vocês? Desde a fundação do mundo. Esse é o sonho de Deus para nós. É dar o seu reino para nós. E agora ele diz: porque tive fome, verso 35, e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Verso 37. Então perguntarão os justos, as ovelhas que estão à direita: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou forasteiro e te hospedamos? Ou te vestimos? Ou quando foi que fomos te visitar? Ou preso te demos assistência? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quinta história, quinta última lição. Na parábola dos talentos, Jesus disse que até a volta de Jesus a gente não pode aguardar a vinda dele de braço cruzado. Ele deu talentos, ele deu recursos, você tem que servir. Se não servir, o que foi dado vai ser tirado. E se você servir, o que você tem será multiplicado, aqui e na eternidade. Agora a pergunta é: a quem nós devemos servir? E agora ele vai responder isso com a última história. Ok? Dei dons para vocês, dei recursos. A quem vocês devem servir? E aqui vem a grande lição da lógica do reino. Quando Jesus conta a história das ovelhas e dos cabritos, ele diz que os dois grupos, quando ouvem a recompensa, diz que os dois se surpreendem. Os justos, porque vão herdar o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. E os ímpios, porque irão para o lugar onde há choro e ranger de dentes. E a pergunta que tanto os justos quanto os ímpios fazem é: mas Senhor, quando foi que nós fizemos estas coisas para o Senhor? Então Jesus diz: quando fizeste a um destes meus pequeninos. Quem são os pequeninos, queridos, dos quais Jesus está falando? Preste bem atenção nisso. Os pequeninos são aqueles que não podem nos dar nada em troca. A quem devemos servir? Aqueles que não podem nos dar nada em troca. Muitas empresas querem falar da responsabilidade social, mas elas fazem isso porque agrega valor à sua marca e o seu público pensa assim: que empresa boazinha é essa, né? Planta árvore, mantém uma ONG, ajuda os inválidos da África, que maravilha. Jesus está falando de uma lógica, não uma lógica empresarial que agrega valor à sua marca, que agrega status, aplausos, mas Jesus está dizendo: vocês devem servir aqueles que são os meus pequeninos. E pequeninos são aqueles que não podem nos dar nada em troca. Não podem nos devolver em dinheiro aquilo que fazemos. Não podem nos dar prestígio pelo que estamos fazendo. E quem sabe muitas vezes nem terão gratidão suficiente para nos devolver isso em reconhecimento. Mas Jesus disse: sirvam estes, porque ao servirem estes, vocês estarão servindo a mim. Sabe o que acontece com os ímpios aqui dessa parábola? É que eles dizem assim: Senhor, se nós soubéssemos que aquele que estava preso, que aquele que estava doente, que aquele que passava fome, que aquele que tinha frio era o Senhor, nós teríamos ajudado. O problema é que os ímpios, os que não incorporaram a lógica do reino, fariam isso se soubessem que era Jesus. E por que fariam para Jesus? Porque fazer para Jesus dá status. Fazer para Jesus dá aplauso. Jesus é importante, Ele é o rei, eu quero agradá-lo. Então se eu soubesse que era para Ele, eu teria feito. Mas como eu achava que era para um inválido, um marginalizado, alguém que não faria nenhuma diferença para a minha vida, então eu passei por alto. Mas Jesus diz: toda vez que você faz para um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Para quem é injusto, para quem não
conheceu e não viveu a lógica do reino. É uma surpresa ver que Jesus se identifica com quem é sofredor. Para quem é justo, também é uma grande surpresa para eles. Porque eles ajudaram quem estava preso, quem estava nu, não porque eles achavam que Jesus ia aprovar isso, mas porque isso fazia parte da visão de mundo que eles tinham. E eles fizeram isso naturalmente, inconscientemente, porque fazia parte da lógica da sua vida. Então, quando eles são recompensados por fazer aquilo que eles estão explodindo de vontade de fazer, eles falam assim: mas Senhor, quem sou eu para receber tudo isso? Quem sou eu para não fazer o que eu fiz? Por isso que a gente entende então a frase de Paulo quando ele diz assim: ai de mim, se não pregar o quê? O Evangelho. Paulo, quando ele entende a maravilha do Evangelho, ele entende que a única coisa que ele tem que fazer na vida, ou a mais importante, é pregar o Evangelho. E quando o Senhor voltar e der o reino para Paulo, Paulo vai dizer assim: mas Senhor, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Eu não via outro sentido para a vida. Eu não via outra razão para viver. Eu simplesmente fiz aquilo para o qual eu fui criado para fazer. Termino com a seguinte ilustração. Há um capítulo dos escritos de Ellen White que quase todas as vezes que eu leio, eu choro. E esse capítulo é o primeiro capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações. Esse capítulo tem como título Deus Conosco. Nesse capítulo, Ellen White diz o seguinte, e eu vou tentar ilustrar isso para vocês. Que lei é essa? Qual que é essa lei? Lei da gravidade. Essa lei diz que as coisas são atraídas para o centro da Terra. Muito bem. Quando a gente lê esse capítulo de Ellen White, ela diz que o que governa o universo, a nossa Terra, não são as leis da física. As leis da gravidade, inércia, o atrito, tensão, pressão, tudo que envolve a física. Aquilo que nem vemos, mas são as leis que organizam o nosso mundo. Ellen White, nesse capítulo, e eu acho que vale a pena você ler quando chegar em casa hoje, a partir de tudo que conversamos essa semana, Ellen White diz que a lei que impera no universo, que mantém o universo em estabilidade, que mantém o universo em funcionamento harmônico, é a lei do serviço. E quando ela diz isso, ela ilustra, e ela diz o seguinte: o Sol está a serviço de um sistema, a Lua está a serviço de um sistema, a natureza está a serviço de um sistema. E ela tem uma frase que me corta o coração. E ela diz assim: a única coisa que destoa desse serviço harmônico da natureza e do universo que Deus fez é o coração egoísta do homem. O que gera desarmonia no universo é o coração egoísta do homem. Então ela diz: Jesus, para ensinar a lei do serviço que governa o universo, ele sendo o criador de tudo, se fez um de nós, para mostrar que até o organizador, o arquiteto de tudo isso, dessa engrenagem, também vive para servir. Queridos, eu não conheço outra razão na vida para viver a não ser o serviço. Eu não conheço outro propósito na vida para viver além do serviço. Eu não quero viver 70 anos, 80 anos nessa terra, não sei quanto o Senhor me concederá, para todo dia levantar, bater cartão, comprar, consumir, assistir TV e dormir e começar o ciclo de novo. A Bíblia nos diz que fomos criados para um propósito mais excelente. A Bíblia nos diz que existe algo que nos transcende, algo que dá sentido à nossa vida, algo que dá propósito às nossas ações, algo que orienta tudo o que nós fazemos. E de acordo com a Bíblia, essa é a lógica do serviço. Se não servirmos, se não aprendemos o prazer e a lógica do servir, não vai ter adiantado viver. E a melhor misericórdia que Deus pode ter para nós é nos exterminar no lago de fogo e enxofre. O céu será dado para aqueles que aprenderam a lógica do reino, que é a lógica do serviço.
Nessa manhã, nós vamos ter um testemunho claro de pessoas, tanto nesse culto quanto no próximo, de pessoas que por algum motivo, por algum caminho, entenderam a lógica deste reino e a lógica desse serviço. E que tomarão hoje um passo muito importante para dedicarem a sua vida completamente ao serviço a Deus, até que Ele venha. Eu vou me preparar para esse momento. E a gente já volta a conversar, ali de cima. Enquanto isso, nós vamos cantar. E vamos pedir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que nós possamos sair daqui com uma decisão tomada, uma escolha feita, de vivermos essa lógica. O batismo é novo nascimento. E é isso que nós pedimos, todos os dias nós devemos pedir a Deus, que Ele nos faça nascer de novo, para que possamos estar aptos a estar nesse reino. Nós estamos muito felizes por poder assistir mais uma entrega, que o nosso coração seja tocado por essa entrega e que também reentregamos o nosso coração nessa manhã a Deus. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim. Salva, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim. Os homens cantam, Deus, ouve a minha oração. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. As mulheres respondem. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. O coração. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. A igreja canta. Lucas. Nasce em mim. Nasce em mim e salva a minha vida.
eles estavam esperando acabar a música para entrar. É muito bom ver a igreja daqui. Eu quero convidar o André e a Elaine nesse momento para entrarem no tanque. Um jovem casal que decide viver a lógica do reino, demonstrando isso publicamente hoje aqui na igreja. Eu queria convidar nesse momento para se aproximar aqui, os familiares, os amigos mais próximos deles. Por favor, nesse momento, porque é um momento muito importante para eles. Podem chegar aqui perto. O pastor Lucas também está se aproximando. A história da Elaine e do André eu conheci um pouquinho. O André tem um contato com a igreja adventista já há um bom tempo. Mas até então ele não havia decidido passar por esse processo do batismo do discipulado. Mas ele entendeu ultimamente que já tinha passado da hora dele tomar essa decisão. A Elaine já conhecia a igreja, se afastou dos caminhos do Senhor e está passando pela oportunidade agora, a experiência do rebatismo. Está voltando para o aprisco do Pai. Uma ovelha desgarrada, mas uma ovelha muito amada pelo bom pastor. E que de novo volta a fazer parte desse grande rebanho. Aqui estão os familiares, os amigos, podem aqui se aproximar e acompanhar bem próximo. O que me chama a atenção nesse casal é que eles decidiram viver a lógica do reino numa idade em que parece que a lógica do reino ela é mais irracional, ela é mais incompreensível, porque parece que uma vida toda pela frente está para ser aproveitada, e a gente poderia deixar pensar no reino do céu no fim da vida. Isso é para os idosos, mas como alguém aqui testemunhou semana passada, o reino dos céus tem que entrar no nosso coração quanto antes, e se ele entrar na nossa juventude, louvado seja o Senhor. Primeiro, porque não sabemos quanto tempo viveremos. Segundo, porque quanto mais tempo vivemos essa lógica, mais felizes seremos aqui na terra. E poderemos herdar o céu para servirmos muito mais lá. André, Deus abençoe sua decisão. Elaine, Deus abençoe. E abençoe o lar que agora vocês formalizaram. O lar que agora vocês estão estabelecendo. Que seja uma luz aonde vocês estiverem. Para essa comunidade, para a família de vocês. Pode abrir. Eles queriam mostrar isso, queridos. Eles são fruto desse ministério. Parabéns pelo trabalho de vocês. Elaine, gratos somos a Deus por sua decisão. Louvamos ao Senhor porque a obra em seu coração é a obra do Espírito de Deus. Aquele que viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mostrando que podemos viver uma vida com muito mais significado, de acordo com a lógica do reino de Jesus. Nessa manhã essa igreja cumpre a missão pela qual ela foi estabelecida, de pregar o evangelho, discipular pessoas e prepará-las para o reino que breve será inaugurado. Atendendo o teu pedido, a tua livre vontade de ser batizada, se preparando para encontrar-se com o Senhor Jesus, e representando isso, o perdão dos teus pecados e uma nova vida de discipulado que você quer viver. Eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a autoridade e o voto que foi dado à igreja e aos ministros, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido André, o Senhor Jesus tem trabalhado há muito tempo com você. Durante muito tempo você resistiu ao toque do Espírito e a entregar-se completamente a Ele. Mas o céu está hoje em alegria porque essa decisão foi tomada. E que aquilo que você decidiu ao lado de Jesus, que as portas do inferno não prevaleçam sobre essa decisão. Que você permaneça assim até que Ele retorne gloriosamente nas nuvens do céu. E que junto com a sua esposa, vocês possam fazer do seu lar um pedacinho do céu aqui na terra.
Que o seu lar seja o sal da terra e a luz do mundo. E que assim vocês se preparem juntos para subirem de mãos dadas quando o Senhor Jesus voltar a essa terra. Atendendo o seu pedido de ser batizado, redimido e resgatado por Jesus, eu, como ministro do Evangelho, tenho o prazer de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nasce em mim, Tá bom, Jesus. nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, Pode ser. nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Essa igreja, queridos, foi estabelecida para servir. Quando a gente olha para um campus desse tamanho, quando a gente olha para mais de 60 anos de história dessa instituição, quando a gente olha para gerações de líderes que foram formados por essa escola, servindo ao redor do Brasil e ao redor do mundo, a gente entende que essa igreja foi estabelecida sobre a lógica do reino. Quando os pioneiros dessa igreja entenderam a mensagem poderosa que Deus confiou na mão deles, eles decidiram estabelecer uma denominação que fizesse a diferença no mundo. E é isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem feito ao redor de 206 países. Mas, queridos, serviço não é símbolo de estrutura. Serviço não é símbolo de ritos. Serviço é símbolo de transformação de vidas. Toda essa estrutura, escolas, hospitais, agência humanitária, casa publicadora, emissora de TV, rádio, sistema de internet, tudo serve para um propósito só: salvar pessoas. Ajudar que elas entendam que elas podem viver muito além do que têm vivido até aqui. Nessa manhã, a igreja está em festa porque ela cumpre com o seu propósito. Mas eu acho que a missão do Espírito não está terminada. Até que Ele venha, mais decisões precisam ser tomadas. Aos familiares, aos parentes, aos mais próximos, eu creio que o Senhor tem um convite para vocês também. Aqueles que passaram por essa experiência, de terem essa experiência renovada no coração de vocês. Aqueles que não passaram, ou quem sabe estão afastados, de um dia passarem por essa experiência. Eu quero orar por vocês nesse sentido. Mas eu também quero convidar nessa manhã mais pessoas que se encantaram nessa semana com a lógica do reino. Pessoas que foram desafiadas quando se depararam com o Evangelho de Jesus, que viram que há uma distância tremenda entre o que vivem e entre aquilo que Deus quer que elas vivam. Meu objetivo aqui não foi colocar o pecado na face de ninguém. Meu objetivo nessa semana, o objetivo de Deus, foi erguer a cruz de Jesus Cristo. E Ele disse que quando Ele fosse erguido, Ele atrairia todos a Ele. Nessa manhã, eu queria convidar aqueles que querem viver a lógica do reino a renovarem o seu compromisso com o Senhor. Ou quem sabe, a tomarem esse passo de se prepararem para o batismo, muito em breve. Que o testemunho da Elaine e do André sirva de inspiração para outras pessoas aqui. E eu gostaria de saber se nessa manhã temos alguém que gostaria de dar esse passo visível e se aproximar aqui, se juntar aqui na plataforma, junto a esses filhos de Deus, que aqui estão também, para que eu possa orar por você, pela sua escolha e pela sua decisão. O convite é duplo, para aqueles que já passaram pelo batismo, e para aqueles que precisam ter a lógica do reino reavivada, ou internalizada na sua vida. Quantos gostariam de vir aqui à frente? Eu gostaria de orar. Por favor, saia de onde você está. Venha aqui à frente. Atenda o apelo de Jesus nessa manhã. Esse é um momento único da igreja. É uma experiência única que nós temos. Ao longo dessa semana, os apelos eles foram silenciosos. Você ouviu a mensagem, entendeu a mensagem, levou para casa, e a decisão que você tomou ficou para você. Mas hoje eu queria que você demonstrasse publicamente isso, diante da igreja e diante do Rei
que é o dono desse reino. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, que momento sublime estamos vivendo em Tua igreja. O momento em que Tua palavra foi exposta ao longo de toda essa semana. O momento em que pudemos refletir sobre a essência do cristianismo. E o momento em que pudemos sentir, por meio de Tua palavra, a atuação do Espírito em nossa vida. Senhor, hoje se ouvimos a Sua voz, e esses filhos estão dizendo que ouviram a Sua voz, nós não queremos endurecer o nosso coração contra Ti. Obrigado pela decisão da Elaine e do André. A decisão deles nos inspira a seguirmos o mesmo caminho. Se passamos pelo batismo, hoje estamos aqui renovando, Senhor, o nosso voto de fidelidade ao Senhor. Se nunca passamos por essa experiência, prepara-nos para esse grande momento. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a termos esse tanque sempre cheio e batismo semana após semana, evidenciando que essa é uma igreja viva, que está sendo o sal da terra e a luz do mundo. Que esse templo seja pequeno, Senhor, para a igreja imensa, invisível, que o Senhor tem fora desses muros. Que possamos vislumbrá-los, alcançá-los, aqueles que estão no limiar do reino, e convidá-los a fazer parte dessa grande família da qual nós já fazemos. Mas, Senhor, para que isso aconteça, o gigante que é a Tua igreja precisa acordar. Por favor, nos desperte, Pai. Não temos mais tempo a perder. Que entendamos que o que há de melhor em nós tem que ser dedicado para a Tua honra e para a Tua glória. Que o sentido da nossa vida é viver para a proclamação do Teu reino. E até o último suspiro, que aguardemos e preguemos sobre a Tua vinda iminente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.